A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde, boa noite ou bom dia a você que está em qualquer parte deste planeta acompanhando. Agora está começando a nossa live de reflexão bíblica, hoje com o tema Os dias de Noé, de Ló e os nossos dias. Uma perspectiva profética, bíblica acerca desse tema. Uma comparação moral, espiritual e profética. Daqui a pouquinho, ainda há tempo de você contactar com seus amigos, com seus contatos, compartilhando esta live, para que eles também possam participar. Entre em contato. E você que vai acompanhar pelo YouTube daqui a pouco, depois que terminar, será postado no YouTube. Eu peço que você que está aí já acompanhando agora pelo YouTube, que você dê o seu like, que você se inscreva no meu canal, que você ative aquele sininho que te lembra quando chegar um novo vídeo meu ao YouTube. Você será lembrado, será avisado. Boas-vindas, Édula Silva, Sara Vitória, Luzia Rodrigues. Bem-vindos também aos que já acompanham também aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Deus abençoe a todos vocês. São muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso tema hoje é os dias de Noé, de Ló e os nossos dias. Prepare aí a sua Bíblia para a nossa leitura bíblica daqui a pouquinho, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, ok? Vamos ler a partir do verso 28. Mas eu ainda estou aguardando que estão chegando mais irmãos e irmãs aqui para a nossa live, para pegarem com a gente desde o começo esta reflexão, ok? Bem-vindo, Bruce Henrique, um grande abraço a você e a sua família, bem-vinda, Conceição Matias. Eu quero convidar a todos, não sei se o playback está na altura ideal para mim, eu vou cantar junto com vocês um hino da harpa cristã, o 515 da harpa cristã, que é o tempo de mais alguém chegar, de você também compartilhar com seus contatos, com seus amigos, esta live de hoje. Vamos lá. Boas-vindas, missionária Jânia Silva. Boas-vindas, irmão Demilson Xavier. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai.
servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro seu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Muito bem, apenas 2 estrofes por causa do tempo. O nosso tema de hoje ele é mais profundo e um pouco mais extenso. E a gente já vai agora então para a leitura bíblica. E eu gostaria de convidar você para abrir as suas Bíblias, e abra a sua Bíblia, seu smartphone ou a sua Bíblia de papel, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos então à nossa leitura bíblica de hoje. Lucas 17, do 28 ao 30. O nosso tema de hoje, lembrando mais uma vez, os dias de Noé, os dias de Ló e os nossos dias. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu não li a parte anterior que menciona os dias de Noé, mas aqui está replicando a mesma afirmação do Senhor Jesus no seu sermão profético, quando disse: pois a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E não perceberam, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os tragou a todos. Aí Jesus passa para os dias de Ló. Uma grande similaridade. A comparação aqui não é das diferenças, é a comparação das semelhanças dos dias de Noé com os dias de Ló, e agora comparando com os nossos dias do ponto de vista moral, espiritual, social e profético. Quando Noé entrou na arca, o dilúvio começou e todos foram levados à morte. Quando a igreja também for arrebatada, quando Cristo vier até as nuvens para arrebatar a igreja, e aí eu estou me referindo ao grupo, ao conjunto de salvos, que não está restrito apenas a uma denominação evangélica, e nem também está falando que é todos os de uma denominação evangélica, mas aqueles que Deus conhece, que Deus sabe, que tem um coração para Deus, que nasceram de novo e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando isso acontecer, será desencadeada aqui na terra uma fase muito dolorosa, chamada biblicamente de a grande tribulação. Mas antes disso está acontecendo em nossos tempos
uma atitude, um comportamento semelhante. Bem-vindo, pastor Neri Caetano de Brito. Um comportamento semelhante ao daquela geração antediluviana, antes da destruição nos dias de Noé, e também daquela geração de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Comer, beber e casar não é algo proibido na vontade de Deus. Isso não é o problema, desde que seja num parâmetro bíblico cristão. Comer, beber, casar-se, comprar, vender, plantar, colher, faz parte da vida. Mas o que havia de errado que Jesus mencionou essa comparação? É quando a gente faz do comer, do beber, do casar-se e das demais coisas dessa vida o alvo da vida, a razão de viver, o alvo maior da nossa existência. Isso está errado, e muito errado. E é disso que vamos falar agora, já estamos falando, né? As gerações dos dias de Noé e de Ló. A gente percebe por esse texto que as pessoas eram muito materialistas. Alguma semelhança? Não é mera coincidência. Alguma semelhança com os nossos dias? É exatamente isso, muito ocupadas com as coisas do mundo. Elas não tinham qualquer interesse nas coisas espirituais. Talvez até em alguma coisa religiosa que ela domina, porque a religião o homem domina. Mas o evangelho é para governar o homem, é para nos submetermos a ele. Essa é a diferença do evangelho e da religião. A religião é fruto da mente e da criatividade humana. Qualquer delas, todas elas. Mas o evangelho é algo de Deus que vem para nos transformar e nos governar, nos fazer novas criaturas que vamos agora viver segundo a vontade de Deus. E por isso as pessoas até querem religião, mas não querem o evangelho, são materialistas, ocupadas e preocupadas com as coisas materiais. Foi assim nos dias de Noé, foi assim nos dias de Ló, e também é assim agora nesse tempo do fim que antecede a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo, elas não pensavam a respeito do bem-estar de suas almas. Só pensavam naquilo que satisfazia o corpo. É um comportamento, uma atitude hedonista, onde o prazer é o alvo da vida, é o alvo supremo da existência. Isso se chama hedonismo, esse comportamento. Esse era o comportamento da geração antes do dilúvio, da geração nos dias de Ló, e tem também sido o comportamento prevalecente do mundo de hoje. Não importa se nem dá prazer para o outro, mas se dá prazer para mim, ainda que o outro seja explorado, abusado, usado, importante é ter prazer, é viver usufruindo os prazeres desta vida. Terceiro, elas eram completamente terrenas e mundanas, voltadas apenas para o que é da terra, para o que é deste mundo. Quando repentinamente, a Bíblia diz que de repente ou repentinamente veio o dilúvio e entrou e os tragou a todos. Porque Deus disse a Noé, lá em Gênesis 7:7, entra na arca, tu e a tua família. E Noé entrou na arca. E sabe o que aconteceu depois que Noé e sua família fizeram a arca, pregou para o povo se arrepender, ninguém se arrependeu e Deus mandou ele entrar na arca? A porta da arca foi fechada por fora. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a porta por fora. Porque se fosse por dentro, poderia ser que Noé se compadecesse, não usasse o seu senso de justiça e compadecesse daquelas pessoas, mas era o juízo de Deus se aplicando sobre a humanidade de então. O fechar da porta da arca significa para nós, profeticamente, o fechar da porta da graça, quando a igreja será tirada dessa terra. Mas antes que isso aconteça, isso pode acontecer a qualquer momento, mas também pode não ser hoje nem amanhã. Enquanto isso, o que nós vamos ver? Mais e mais do mesmo. A degeneração moral do mundo,
e o esfriamento espiritual de muitos crentes e uma grande devassidão moral, do que vamos falar daqui a pouco. Vamos chegar lá. A gente vê aqui no texto de Mateus 24:40, que é relacionado com Lucas 17, em ambos aparecem as palavras de Jesus no seu sermão profético. Diz assim: então, naquele tempo. A palavra então aqui quer dizer naquele momento, naquela fase, naquela situação. E é o que nós estamos vivendo, o então. Aí Jesus disse: estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Aí vamos para Lucas, que diz: dois estarão na cama, dormindo, um será levado. Dois trabalhando no campo ou no moinho. Não quer dizer que 6 pessoas e 3 vai ser levado e um deixado. Quer dizer a separação que Deus faz, mesmo de pessoas que estão tão juntas, tão próximas uma da outra, mas uma também está na sua ocupação diária, no seu labor, no seu trabalho, nos seus afazeres, mas tem vida com Deus, tem salvação através de Jesus Cristo, e o seu coração não está posto nas coisas desse mundo. Ainda que os seus pés estão na terra, a sua cabeça está no céu. Está pensando nas coisas do alto e cogitando das coisas eternas, e esperando para qualquer momento o toque da trombeta e a volta gloriosa do Senhor Jesus. Bem-vinda Cimei Rodrigues, bem-vinda Mercedes Oliveira. Que Deus vos abençoe. Então, queridos, quem mais aqui pelo Pastor Neri, irmã Marinete Canedo, irmã Maria Pereira da Silva, aí na Espanha, Europa, irmã Eide em Bruxelas, Bélgica, irmã Iris em Paraupebas. Voltando ao tema, percebeu que o Senhor faz diferença? E também que a volta de Cristo pode ser a qualquer hora do dia? Alguém pensa que só pode ser de noite, quem sabe meia-noite. Olha aqui, olha, 2 estarão no campo, isso é de manhã. 2 no moinho, isso será de manhã. No campo pode ser à tarde também. 2 estarão dormindo, isso é à noite, porque a terra tem 24 fusos horários. No momento que Cristo voltar até as nuvens para arrebatar a igreja, vai ser em qualquer hora do dia, porque em alguma hora do dia será meia-noite, meio-dia, 6 da tarde, 6 da manhã e assim por diante. Então não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso devemos estar apercebidos e principalmente olhando à nossa volta. Pelas semelhanças nós vamos perceber quão perto estamos da volta de Cristo. E quão intensos serão os sinais que se fazem semelhante ao dos dias de Noé e de Ló. Já disse, vou repetir: exagerado apego aos prazeres mundanos, quando o ser humano só pensa nas coisas terrenas e ele fica desapercebido da realidade espiritual, da necessidade do outro de ouvir o Evangelho, da própria necessidade de receber o Evangelho de Cristo e de se guardar das corrupções do mundo. Segunda coisa, multiplicação da maldade. O ser humano, que às vezes até pratica o mal, mas ele repulsa o mal no outro. Ele condena o mal que o outro pratica. Mas quando a humanidade, quando uma geração, ela vai se multiplicando na maldade, na degradação moral, espiritual, já passa a levar a maldade como coisa comum, como coisa simples, aceitável. E às vezes até fonte de lazer. Dizer das pessoas que veem em vídeos de violência, em programas de lutas violentas,
em filmes violentos, onde a maldade, o terror, o horror impera, fonte de entretenimento. Isso mostra a semelhança com os dias de Noé, que a palavra de Deus diz que todas as imaginações da mente, do coração, mente das pessoas, eram somente maldade, continuamente. Era dia após dia pensando, planejando maldade. Terceira coisa, pensamentos maus continuamente. Já estou falando disso, né? Vem da deformação moral do ser humano. O ser humano não está evoluindo. Pode estar evoluindo em tecnologia, em recursos científicos, mas moralmente está involuindo, está deformando, está degradando. Isso não é de agora. É desde o começo, desde a queda de Adão, mas nunca tanto quanto em nossos tempos. Como disse Salomão no seu livro do Eclesiastes, coisas horrendas se fazem na terra. Quarto lugar, a terra encheu-se de violência. Praticamente é a tônica de todos os telejornais. Atentado ou ataque terrorista, assassinato e por aí afora, fora as guerras. Mas hoje não precisa ter uma guerra para ter essas manchetes. As grandes cidades e até no campo a violência tem imperado porque a terra se encheu de violência. Porque é uma vida apegada aos prazeres do mundo, a maldade se multiplicando, a corrupção total da imaginação, dos pensamentos humanos, e a terra se encheu de violência, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E aí a gente vai ver então que esta geração de hoje, a nossa geração, está repetindo os erros do passado. Da mesma maneira que diz o texto, né? Lá em Lucas 17. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Da mesma maneira, é comparativo, é semelhante. Como nos dias de Ló. Como era nos dias de Ló? Já lemos, vou ler de novo. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Com o texto de Mateus 24, da mesma passagem, Jesus também mencionou o casar e dar-se em casamento. Tudo isso é coisa normal e comum da vida, mas todas essas coisas podem ser feitas numa ótica, numa perspectiva bíblica, cristã, de obediência a Deus ou não, ou numa ótica mundana, pecaminosa, de rebelião e desobediência a Deus. E disso depende o que está no coração da pessoa. E Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então essa profecia que Jesus falou no sermão profético é dinâmica, ela significa que um dos sinais que o mundo está entrando, é um dos sinais de que o mundo está entrando no fim dos tempos. E também a sociedade se tornará tão obcecada pela homossexualidade, tão tolerante a esse pecado, quanto foram os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Havia tanta tolerância e tanta obsessão por pecados sexuais que em Sodoma, que chegou até a alcunhar um termo para quem pratica tais coisas, são chamados de sodomitas. E esses dias estão voltando com toda força. Há cidades como São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, onde é praticamente um quartel-general. Há bairros inteiros onde as bandeiras do homossexualismo estão hasteadas nos prédios, nas ruas, e as pessoas desfilam nuas em plena luz do dia e praticam até atos em público e não podem ser incomodadas por nenhuma autoridade de qualquer espécie, autoridade civil, autoridade militar, porque na verdade eles estão defendendo com unhas e dentes isso, mas não é só uma questão de defender, que já é errado, já estão impondo também. E essa incrível profecia de Jesus está se cumprindo.
A Bíblia diz claramente que a cidade de Sodoma, e aí junte-se Gomorra, porque eram cidades praticamente anexas, ela foi destruída por causa da prática desmedida da homossexualidade. Fica claro. Lembra que quando Deus mandou 2 anjos para retirar a Ló de Sodoma, porque afinal de contas Abraão intercedeu pela cidade, mas não haviam 10 justos na cidade. E aí, por causa de Ló e sua família, o sobrinho de Abraão, Deus enviou 2 anjos para tirá-los de lá e destruir a cidade. E quando aqueles homens contemporanizados com pessoas comuns chegaram às portas da cidade, os homens, os homossexuais da cidade, pensaram: olha aí, gente nova chegando, vamos nos aproveitar, vamos nos divertir com eles. E tentaram molestar sexualmente aqueles anjos, que Ló os escondeu, os abrigou em sua casa. E eles foram para a porta da casa de Ló, importuná-lo e dizer: solta, manda para fora aí esses homens, para que abusemos deles. Porque a Bíblia diz que eram homens formosos. E Ló chegou até, no seu desespero de hospedar bem os anjos, falar: não, eu entrego uma das minhas filhas para vocês, não, queremos eles. E o fato é que daí a algumas horas, talvez, aqueles homens já tinham convencido a Ló e a sua casa, suas 2 filhas, sua esposa, a saírem da cidade, aquelas 4 pessoas, não tinha nem 5, e até mesmo a família de Ló por causa dele, E a cidade foi destruída. A Bíblia diz que Deus fez descer do céu fogo e enxofre e consumiu ou destruiu aquelas cidades que nunca foram reconstruídas. E os seus restos, suas ruínas, estão debaixo do hoje Mar Morto, lá na Palestina. Porque, como um testemunho, como um monumento que o próprio Deus fez para protestar contra a homossexualidade, o homossexualismo, a prática homossexual e todo tipo de devassidão moral. E eu imagino que, como hoje já está acontecendo em algumas nações e a onda é ir cada vez mais para esse lado, em Sodoma não se podia falar mal do homossexualismo. A ideologia de gênero imperava. A ditadura do pecado imperava. Os tribunais, os templos religiosos, os locais de comércio, tudo tinha que dar amplo acesso, liberdade e apoio à devassidão moral, incluindo as aberrações sexuais, incluindo nela o homossexualismo. Bem semelhante ao que vemos hoje também acontecer à nossa volta, em nossos dias, nessa geração. A imposição internacional capitaneada por governos de nações ditas desenvolvidas, por organismos como órgãos da ONU e da imprensa e do pensamento através da literatura e de outras expressões da arte, impondo que se aceite, que se tolere e que não se combata de forma alguma essa nova ordem mundial que traz no seu bojo a liberação das drogas, do aborto, do novo conceito de família que não seja família e também da ideologia de gênero. Isso estamos vendo ao nosso redor, queridos. Parece que nem nos assustamos. Dom Júnior, bom tempo, boas-vindas. Porque é tanto disso que a gente pensa que é comum, mas não é. Uma geração ou 2 antes de nós aí, que tivesse vivido antes de nós e contemplasse isso, ia ficar horrorizado, falar: gente, Jesus ainda não voltou. Porque eu já ouvia falar que ia vir essas coisas, mas eu pensei que Jesus já teria voltado. Não, estamos aí no limiar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. E vendo essas coisas,
se tornar, não tem nada novo para acontecer para Jesus voltar. Tenho falado muito isso ultimamente. Apenas mais do mesmo, com mais intensidade. E algumas coisas que não aconteciam num lugar já estão acontecendo também naquele lugar. Mas é sempre mais do mesmo, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Os estudiosos da Bíblia, eles interpretam que esse verso indica que a homossexualidade novamente se tornará muito aberta e aceita em nossos dias. Bom, é o que estamos vendo. É o que estamos vendo. Praticamente em todas as nações da terra, em algumas mais rapidamente, em outras não tão rápido, mas essa abertura que tem se tornado até impositiva, como disse certo comentarista de jornal da televisão. De primeiro era proibido, agora é permitido. E eu vou embora antes que se torne obrigatório ser homossexual. É assim, ironias e brincadeiras à parte, é isso que tem acontecido. É claro que não é só devassidão moral na área sexual que é sinal do tempo do fim. Também a violência, o esfriamento do amor, né? O amor ao hedonismo, o amor aos prazeres mundanos em geral. Também o surgimento cada vez maior de falsos mestres, de falsos profetas, de corrupção até mesmo no meio evangélico, de líderes que se julgavam serem porta-voz de Cristo e de repente são vistos, são desmascarados como falsos líderes, pessoas corruptas. Então, está muito perto o surgimento do anticristo. Não falta mais nenhum sinal cumprir para o arrebatamento da igreja. E a gente vai ver que aí cada vez mais as esferas de governo estadual, municipal e tudo mais vai cada vez mais defendendo esse sistema de coisas, esse sistema abominável. Um comentário de pessoas ligadas, pessoas lá dos Estados Unidos que estão bem ligadas ao presidente eleito, Joe Biden, diz que ele vai assinar, ele vai dar todo o apoio àquilo que o Trump fazia uma contramão, ele agora vai fazer toda a mão, todo o apoio para a ideologia de gênero, até porque ele foi eleito com um grande apoio desta parcela da sociedade, daqueles que são ou defendem isso, sabe? Então, com esse modo, essa visão mundial, essa nova ordem mundial de ver as coisas, a família, a fé cristã como antagônica à ideologia de gênero, a nova ordem mundial, sabe o que vai acontecer? Isso vai se tornar impositivo nas nações. E à medida em que as nações forem encampando essa visão, a realidade nossa como cristãos aqui na Terra vai mudando. A nossa realidade irá mudar muito. Eu vou listar aqui para vocês algumas consequências dessa realidade para os cristãos. Sabe do que eu estou falando, né? A realidade é uma nova ordem mundial, que antes de ser um novo governo mundial, é uma nova maneira de pensar. Algumas coisas já têm contribuído, trabalhado, já têm avançado no ideal de formar a mente das pessoas para aceitar um governo mundial, uma economia mundial e uma religião mundial. A gente acostumou com câmera, não é? Câmera para todo lado vigiando a gente. A gente às vezes até acha bom, não, vai ajudar a prevenir, a desvendar um crime. A gente acostumou também com um sistema de comunicação mundial. O WhatsApp está aí para 4 bilhões de pessoas já e vai chegar aos 8. Ou ele ou algo semelhante. E quem não usa? Todo mundo usa. Todo mundo fica refém de um sistema. Agora veio a pandemia que colocou, né, e a gente tem mesmo que usar a máscara, mas colocou todo mundo para usar máscara e participar de uma informação mundial, internacional, de um mesmo evento. E aí vem também a ideologia de gênero, aí vem toda esse contexto
de contrapor o evangelho, a família, o direito à vida, a fé cristã. Aí sabe o que vai acontecer? Porque estão chamando aquilo que nós pregamos, aquilo que nós defendemos de acordo com a palavra de Deus, de discurso de ódio. Você prega contra o homossexualismo? Contra aborto? Contra drogas? Contra a união homoafetiva? Então você é um retrógrado, e eu também, né? E nós estamos fazendo discurso de ódio. E por causa do discurso de ódio, muitos cristãos, primeiro, irão para a cadeia. Olha, há alguns anos já era para ter vigorado no Brasil um impedimento para as igrejas não falar contra o homossexualismo. Nos 2 últimos governos do PT, essa era a ideia, esse era o plano. Os pastores não seriam obrigados a aceitar como membros pessoas homossexuais, realizar o casamento delas e não podia falar contra. Graças a Deus que deu uma guinada para outro lado aí, mas isso é só questão de tempo, queridos. O próximo presidente dos Estados Unidos, que vai tomar posse dia 20 de janeiro, ele vai propor uma nova legislação contra o discurso de ódio. Lá, por exemplo, em São Francisco, onde homossexuais desfilam nus pela rua, você pode acessar uma câmera, uma live cam, né? Uma câmera ao vivo. Por exemplo, lá na Rua Castro, em São Francisco, tem 2. Eu estava olhando essa semana e vendo pessoas desfilando nuas naquela rua. Ninguém fala nada. Bandeiras do ativismo gay hasteadas para todos os lados, nos prédios mais altos e tudo mais. Esse contingente eleitoral precisa ser satisfeito com uma legislação favorável a eles e contra quem, como nós, fazemos o chamado discurso de ódio. E muita gente vai para a cadeia, porque não vai se calar, vai continuar falando a verdade da palavra de Deus. Segundo, muita gente vai perder seu emprego. As empresas serão obrigadas a delatar e a demitir aqueles, porque haverá uma legislação, é claro, aqueles que fazem a discriminação através do seu discurso de ódio, que nada mais é do que se posicionar espiritual e moralmente contra o pecado. Também haverá multas. Na verdade, em alguns lugares já há. Em São Francisco, que estou citando para exemplo, mas não é só lá, mas estou citando lá para exemplo, porque conheço mais. Não há uma tipificação na multa, porque a outra vítima era homossexual, não. Mas se o homossexual sentir que está sendo molestado por uma pregação na rua, alguma coisa, ele chama as autoridades e aquela pregação, aquela manifestação, ela tem que ser cessada e a pessoa é multada. E não são multas pequenas, são multas altas. Outra coisa que vai acontecer: os pais perderam a custódia dos filhos, porque a escola vai impor uma educação inclusiva, que repudia o discurso do ódio e prega o livre direito até da criança escolher uma outra sexualidade e até fazer uma mudança de sexo. Criança. E os pais, em não aceitando, perderão a custódia dos seus filhos, porque eles serão obrigados a aceitar que os filhos sejam educados aceitando o comportamento homoafetivo. Inclusive, eles poderão ter prioridade no momento de adotar, como uma forma de incluir a criança já nesse contexto de pensamento. Está acompanhando aí comigo? E a gente também poderá ver o sistema escolar ensinar aos nossos filhos que a gente aqui é preconceituoso. Olha, não siga seu pai, siga a escola. Seu pai é reacionário, é preconceituoso, é odioso. Ele está numa velha mentalidade. Bem-vindo à escola, bem-vindo à nova mentalidade mundial. E se você se opõe, pode perder a guarda dos seus filhos, das suas crianças. As agências de adoção vão priorizar casais homoafetivos.
grupos cristãos que fazem trabalho nos campings universitários não poderão recusar homossexuais declarados e praticantes, inclusive liderando aqueles grupos. Muitas universidades e escolas secundárias que são confessionais, são ligadas a uma igreja evangélica, perderão seus convênios com o Estado, perderão alunos, serão perseguidas de tal forma que muitas fecharão as portas, porque é a nova ordem mundial trazendo no seu bojo o comportamento semelhante ao dos dias de Noé e ao dos dias de Ló. Muitos profissionais ficarão sem área de atuação, porque até mesmo nas forças armadas de muitas nações eles não serão aceitos, porque é a ditadura do pecado. Faculdades cristãs, seminários, muitas serão fechadas porque não podem aceitar o que é errado, que é pecado, que é abominável segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E se não aceitarem, serão punidas. Bem-vinda, Jaqueline. Deus abençoe, minha irmã. Então, queridos, olhe bem. Vamos ver aqui quem mais chegou. Irmã Iris Silva, já mencionamos. Irmã Marinete. Irmã Eunice Silva. Também meu amigo doutor Nelson da Badia Gomes, meu irmão Celguiano. Deus o abençoe. Então, queridos, o que nós estamos vendo já no nosso país, nos nossos dias, são essas duas correntezas de água se confrontando. De um lado, um presidente que levantou essa bandeira de família, de não apoio a essa onda mundial. Do outro lado, uma grande maré, uma grande corrente mobilizada por empresas de comunicação como Rede Globo e outras que fazem apologia dioturnamente em favor deste comportamento, da degradação da família, da liberação de todos os costumes, da união homoafetiva e até mesmo da liberação das drogas, do aborto, e atacam o presidente e todos que participam da ideia dele, inclusive os crentes, dioturnamente, tentando de uma forma ou escrachada ou às vezes velada, nos pichar a nós evangélicos como gente atrasada, odiosa, retrógrada, que está com a mentalidade lá no século passado. E os nossos valores bíblicos, morais, cristãos, família, são execrados, são colocados como coisa ultrapassada, fruto de uma mente atrasada. E aí a gente tem visto cada vez mais essa degradação de costumes trazer males à sociedade. E, infelizmente, muitos crentes não têm sabido se posicionar, não têm, na verdade, nem posicionado. Tem ficado neutro, como um peixe morto que vai ao sabor das ondas, que deriva ao sabor das ondas. Mas não é essa a nossa posição. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. E nós temos pregado a justiça, temos pregado a palavra, sem atacar pessoalmente aos outros, mas atacar o pecado. Temos pregado? Bem-vinda, irmã Marisa Félix, Petrolina, Pernambuco. A Bíblia diz que o justo Ló, todos os dias, cada dia, afligia sua alma pelas coisas que via e ouvia. É como a gente fica, às vezes até é difícil assistir televisão. Vai para um canal, é indecência ou violência. Vai para outra, a mesma coisa. Os programas de auditório, programas que antigamente a família assistia, até o Silvio Santos, né, lá com seus 90 anos, às vezes o seu programa de domingo à noite se tornou proibitivo para a família. Ele se dá o direito de falar o que quer, de convidados tirar a roupa, sabe? Então, tá difícil. A gente sabe que o cerco está fechando, que as águas estão subindo, mas com elas a arca da salvação também vai subir. Ficaremos a salvo e esse mundo será penalizado, sofrerá o duro juízo de Deus na grande tribulação.
Mas antes que isso aconteça, vamos conviver com esta realidade, com esta situação. É 2 Pedro 2, 7, 8 que diz que o justo Ló sentia-se afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, que ele atormentava sua alma justa e implorava que seus contemporâneos se voltassem para Deus. Nenhum voltou. Na verdade, apenas ele e sua família foram tirados daquela cidade e a cidade foi destruída. Nos dias de Noé também ninguém se converteu. Mas veja bem, queridos, nos dias de Noé era um outro contexto. A revelação de Deus à humanidade ainda era muito pouca, porque ela é gradativa. Nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, também não havia tanta revelação quanto hoje. A palavra de Deus, a Bíblia, os meios de comunicação, uma igreja na terra. E essa geração será, porventura, inocentada, tida por inocente? Canais de TV, vídeos no YouTube, emissoras de rádio, sites, igrejas, templos, casas de oração, por muitas partes do mundo pregando. Mas nós precisamos anunciar, combater contra o pecado, falar a verdade em amor, como está a verdade em Jesus. Porque a verdade está em Jesus, não está em outra pessoa, em nenhum outro lugar. E nós precisamos pregar, nós precisamos também nos posicionar. Antes de salvar os outros, precisamos nos guardar das contaminações do mundo. Será que temos feito das tiradas cômicas de homossexualismo, de quadros, de programas, como alguns programas de canais fechados, que praticamente é homossexualismo o dia todo? Temos feito disso o nosso lazer, a nossa diversão? Bocas que zombam de Deus, que ridicularizam a família e os valores cristãos? Será que isso tem sido também fonte de entretenimento para nós? Isso tudo quer nos levar a acostumar, a achar normal as coisas. Não podemos chamar o mal de bem, mas também não podemos chamar o bem de mal. Não podemos considerar como coisa comum aquilo que Deus repudia. Precisamos nos posicionar primeiro dentro de nós mesmos, também dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da nossa comunidade, mas dizer aos quatro cantos deste mundo que Jesus está voltando, que Deus é bom, mas não é bonzinho, que Ele não dará um jeitinho para quem não se ajeitar em Cristo, para quem não se abrigar em Cristo, que é a arca da nossa salvação. O juízo de Deus se aproxima. A Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. E nós, como povo de Deus também, se somos realmente povo de Deus, assim como Ló, nós também temos a nossa alma afligida pela imoralidade, pela violência, pela corrupção à nossa volta. Um crente em Jesus não tem prazer nessas coisas, nem mesmo quando são de brincadeira, para entretenimento. Não podemos ter prazer na violência, na corrupção e na imoralidade, sobretudo na imoralidade sexual, no homossexualismo e outras aberrações. A Bíblia tem um nome para isso, e o nome é pecado. A palavra pecado vem do grego hamartios, que quer dizer errar o alvo. Esse não é o alvo de Deus para o ser humano. O alvo de Deus para nós é outro. E nós precisamos estar conscientes disso, queridos, para conscientizarmos também a outros através do nosso exemplo e das nossas palavras, no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, na convicção da nossa fé. Amém? E Deus abençoe. Eu gostaria de, nessa tarde, orar com você e também agradecer já pela sua presença. Denúzia Teixeira, muito boas-vindas, minha irmã, obrigado pela sua presença aqui. A todos que acompanharam aqui pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, vai lá, curte o vídeo, ou descurte, mas se você descurtir, eu vou pedir a você para dizer por que você descurtiu, para que eu possa aprimorar, ver no que a gente pode melhorar, ok? E também você pode se inscrever no canal Paulo César Reis no YouTube. Você pode ativar o sininho
para ser lembrado ou lembrada quando um novo vídeo for postado, ok? E você também pode compartilhar à vontade as dezenas de vídeos que estão lá no YouTube com seus contatos para que eles também possam participar desta reflexão bíblica. Eu agora convido você a orar a Deus juntamente comigo. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo ajude, que estas palavras desta hora possam ficar bem gravadas e bem esclarecidas em cada coração nesta tarde, nesta hora, Senhor. Aqueles que estão acompanhando em qualquer parte do mundo, em qualquer hora do dia, sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, gerando convicção, gerando temor, gerando esperança e gerando também, Senhor, temor de Deus, para que não venhamos ser enredados por essa teia, por essa rede mundial que já traz o caráter satânico do anticristo para predominar na sociedade, nos governos, na família e também para adentrar a igreja do Senhor. Oh Deus, eu oro agora também pelos que estão indecisos na fé, aqueles que têm enfraquecido, não têm congregado, não têm buscado ao Senhor. Restaura, Senhor. Também por aqueles que ainda não fizeram uma aliança, entregando suas vidas a Ti, Senhor Jesus, e Te recebendo como Salvador pessoal. Ajude-as a fazer isso agora, hoje ainda, Senhor. Eu oro pelos que estão enlutados, endividados, desempregados, passando apertos financeiros, em grande indecisão, vivendo em outros países, sem ter como trabalhar, sem ter como voltar para casa. Senhor, ajuda, orienta, Deus. Senhor, eu oro também por minha família, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu oro pela nação brasileira, pelo presidente da República e todos os seus companheiros de governança, Senhor, todo o seu staff. Eu oro pelo governador de Goiás, pela cidade de Goiânia e por cada cidade onde tem alguém agora acompanhando essa live. Abençoa, Senhor, prospera. Oh Deus, nos prepara para o Teu reino, Senhor Jesus. Nos enche do Teu Espírito Santo, nos purificando de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua presença aqui, convidá-la para amanhã outra vez estar aqui por volta das 16 horas para mais uma live de reflexão bíblica. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.